Nesse vídeo você vai ver por que o trabalho de 40 horas semanais, como nós conhecemos, está acabando. Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Felipe Alcântara, seja bem-vindo a mais um vídeo. E é o seguinte, a semana de trabalho de 40 horas vem mudando ao longo dos últimos 87 anos. Muito provavelmente isso acontece porque ela não está funcionando. Ela foi projetada originalmente para trabalhadores de fábrica e trabalhadores da década de 1930. E a semana tradicional de trabalho, das 9 às 5 da tarde, tem sido o status quo que por muito tempo a gente nem contestou essa ideia. Não tem nenhuma pergunta se isso realmente funciona. Hoje, ter um emprego de tempo integral significa que você trabalha pelo menos 8 horas por dia, 5 dias por semana. Com alguns dias de folga para você ir em casamento, algumas comemorações, festa de aniversário, alguma viagem. Mas no geral é isso, não muda muita coisa. Porém, existem outras formas de fazer o trabalho que estão realmente se provando ser mais produtivas do que a norma utilizada nos últimos anos. E ao contrário do que parece, você não precisa entrar no escritório, você entrar em frente ao computador e ficar ali 8 horas todos os dias para ser produtivo. Com o surgimento da internet, com milhões de empregos online e em diferentes fusos horários, está ficando cada vez mais claro de que quanto você trabalha ou quanto mais horas você fica na frente do computador não é realmente importante para você de fato ser produtivo no seu trabalho. Isso você pode chamar isso do que você quiser, de grande renúncia, de ascensão do trabalho remoto, ou então somente de um monte de pessoas percebendo que você não precisa seguir um relógio para satisfazer uma ideia de 100 anos atrás praticamente do que é conhecido como um bom trabalho. E é por isso que as 40 horas de trabalho semanais estão quase mortas. E para milhões de pessoas isso nunca mais vai acontecer de volta. E aqui está como as coisas vão parecer para a próxima geração que está vindo, que vai trabalhar, e como a gente pode começar a repensar o nosso relacionamento com o trabalho. Então, se já gostou da ideia do vídeo, não esquece de deixar o seu like se você ainda não deixou. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, para você sempre receber os conteúdos que saem por aqui. Você já se perguntou por que cada trabalho de carpinteiro, de contador, de cineastas, de engenheiro, de advogado, simplesmente por acaso exigem 40 horas de trabalho semanais? E para a gente entender como que chegou nessa configuração padrão para quase todas as profissões, a gente precisa dar um passo atrás e olhar um pouco da história. Durante a Revolução Industrial teve alguns avanços técnicos com relação à energia e o carvão. E a produção mecanizada permitiu que as pessoas produzissem mais mercadorias com um custo menor e muito menos tempo. As fábricas foram capazes de usar suas economias para escalarem, aumentar a sua oferta, para criar uma tonelada de novas coisas, e eles ficaram enlouquecidos com esse poder recém-descoberto, com esse poder do começo da automação. Infelizmente, esse boom econômico foi amplamente devido a uma abundância de produtos baratos e mão de obra descartável. E também teve algumas outras consequências, como mudança do clima, algumas alterações da sociedade. No século XIX, no início do século XX, era comum as pessoas trabalharem de 12 até 16 horas por dia, de 6 a 7 dias por semana, e frequentemente em condições desconfortáveis e inseguras. Os trabalhadores praticamente não tinham proteção e nenhuma vantagem para pedir melhores salários ou melhorias na condição do ambiente de trabalho, porque se elas fizessem isso, elas poderiam simplesmente perder os empregos. E as pessoas simplesmente poderiam perder os seus empregos se elas tivessem algum problema, sei lá, uma dor no estômago, uma dor de barriga, qualquer coisa assim, qualquer problema de saúde simples, se ela faltasse o trabalho, ela poderia simplesmente perder o emprego. É desnecessário dizer que a maioria das pessoas do século XIX não amavam a segunda-feira, ou basicamente qualquer outro dia da semana. Em 1817, os trabalhadores começaram a reivindicar melhores condições, menos horas de trabalho e melhores salários. Teve algumas outras greves mais bravas, mas no geral as condições raramente melhoravam. Ironicamente, quem fez mudar a forma que era visto o trabalho antigamente para passar para o modelo de 40 horas semanais, com folga, foi o cara que foi responsável por criar a linha de produção, o Henry Ford, e isso foi em 1926. E quando ele foi questionado por que ele não forçou os seus funcionários a trabalharem horas absurdamente longas e pagar para eles quase nada, ele deu duas razões bem simples. A primeira é que jornadas de trabalhos longas diminuíam a produtividade de suas fábricas, e a segunda é que ele queria vender mais carros. E ele disse que já é hora de nos livrarmos da noção de que o lazer para os trabalhadores é tempo perdido ou privilégio de classe. A maneira que fez com que o Ford chegasse a isso é que ele percebeu que as pessoas normais, os trabalhadores normais, não tinham vidas significativas para eles poderem comprar seus carros, se eles nunca tivessem tempo fora do trabalho para ir para qualquer lugar. Então ele deu tempos de trabalho mais curtos e um pagamento melhor, e se criou algo chamado como fim de semana. No que diz respeito a Ford, uma semana de trabalho mais curta não era tempo perdido para ele, e era essencial para a economia. E além disso, era bom para o seu negócio. Ele viu uma rotatividade mais baixa e foi capaz de recrutar talentos melhores, porque ele era um dos poucos que fornecia esses raros benefícios.
E na época, eventualmente, o Congresso e as grandes empresas concordaram em aprovar, em 1938, essas normas trabalhistas que atuam oficialmente criando a jornada de trabalho de 40 horas semanais. Isso daí, tudo que eu estou falando, foi baseado na Revolução Industrial, que aconteceu no Reino Unido, Estados Unidos, países da Europa. Então, assim, aqui no Brasil, eu não sei se aconteceu exatamente nessas mesmas datas. Eu estou falando da criação do trabalho de 40 horas e não é uma invenção brasileira. Então, preciso falar do tempo que surgiu. Passando por essa história, a gente vê que a criação do trabalho de 40 horas foi uma coisa boa, porque estabeleceu coisas como folga remunerada, fim de semana, salário mínimo, pagamento de horas extras e condições de trabalho mais humanas para a maioria das empresas brutas que as pessoas estavam trabalhando durante a Revolução Industrial. E só para você ter uma ideia de como que o negócio era bravo, o meu avô trabalhava numa siderúrgica, porque ele mexia na parte de forno lá da siderúrgica. E era carvão o tempo todo e tal, né, jogando. Podia pegar intoxicação, porque você respirava o ar muito pesado, era ferro, era carvão, era combustão incompleta, tudo ali. E para desintoxicar, sabe o que eles faziam? Porque não tinha EPI, não tinha nada. No final do dia de trabalho, eles davam 1 litro de leite para os funcionários levarem e desintoxicar do carvão. Então, era uma coisa brava. Isso aí a gente está falando do que? De 1960, 1970... por aí. Então é uma coisa que era brava pra época, se for parar pra pensar. Hoje em dia, você vai trabalhar em um lugar que oferece riscos pra sua saúde, você tem adicional, você recebe EPIs pra você se proteger, pra evitar danos. Então, às vezes você tem se aposenta mais rápido, tem alguns outros benefícios. Então isso aí foi uma coisa muito boa que foi trazida pela jornada de trabalho de 40 horas. Mas o caminho que levou ao surgimento desse modelo de trabalho mudou muito dessa época até hoje. E as 40 horas de trabalho semanais não envelheceu bem. As coisas estão diferentes do que era 80 anos atrás. E objetivamente uma coisa boa é que as pessoas estão trabalhando menos em áreas perigosas, em minas não regulamentadas e fábricas que estavam lotadas de teto na linha de produção. Hoje em dia a gente vive numa sociedade em que a internet está ultra rápida. Você leva o computador com ótimas configurações, pequenininho, cabe numa mochila, cabe numa pasta. Smartphones que são mais poderosos que os foguetes que levaram o homem para a Lua e ainda trabalhando como se a gente estivesse na Revolução Industrial. E aqui está um lance sobre as 40 horas de trabalho semanais que os gerentes não querem que você descubra e que trabalhar 40 horas por semana não vai te tornar mais produtivo. Ao longo dos últimos anos, 2020, 2021, eu contratei várias pessoas trabalhando remotamente, seja para fazer as mais variadas funções. Contratei freelancers de vários lugares do mundo e a ideia de ter um trabalho tradicional que envolve trabalhar das 8 às 5 é praticamente impossível. Essas pessoas têm horários diferentes, coisas diferentes para serem feitas, às vezes fusos horários diferentes, e exigir isso seria um desperdício do tempo deles e do meu tempo. Um estudo mais recente mostrou que a maioria das pessoas gasta somente cerca de 45% do seu tempo de trabalho fazendo suas principais funções, e os outros 40% do trabalho foram gastos para lidar com reuniões administrativas, tarefas e interrupções. Uma outra parte de 14% é gasto enviando respostas para e-mails. E se você fez a conta aí, você viu que está faltando 1%, que deve ser o tempo que as pessoas estão navegando aí nos seus telefones ou então no banheiro, não exatamente sendo produtivas. E só fica pior se você trabalhar mais do que 40 horas por semana, do qual eu sou culpado mais frequentemente do que eu gostaria. E vários estudos mostram que você trabalhar mais de 40 horas por semana torna você menos produtivo. Um dos principais fatores que volta a isso é algo chamado de teoria da prática deliberada. Essa teoria mostra que se você é novo em algo, está aprendendo algo novo, você tem cerca de 1 hora de alta intensidade de trabalho, de foco, e é isso. Mais profissionais experientes podem pôr cerca de 4 horas de trabalho produtivo. Mas além disso, qualquer trabalho que você fizer fora desse tempo não tem o mesmo alto impacto ou qualidade. Depois da marca de 8 horas, todo mundo se torna menos alerta e tendem a errar mais, possivelmente até desfazendo alguns dos bons trabalhos que já fez. Mas a semana de trabalho de 40 horas fica pior, porque gira em torno que se você trabalhar 40 horas por semana ou mais, você pode literalmente estar trabalhando até a morte. Um estudo de 2016, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, estimou que mais de 745 mil pessoas morreram de acidente vascular cerebral e outras doenças cardíacas, como resultado direto de trabalhar 55 horas ou mais por semana. Vários estudos do local de trabalho do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, ou a Anvisa deles lá, também vincularam as horas extras como aumento de doenças, riscos de morte e mais lesões no trabalho. É simplesmente uma maneira prolixa de dizer que centenas de milhares de pessoas estão trabalhando até a morte a cada ano, e a gente está falando somente sobre 55 horas de trabalho, e muitos de vocês estão assistindo esse vídeo, até eu mesmo faço mais do que isso.
No Japão, a cultura de ser workaholic tornou-se tão comum durante os anos 70 que criaram até um termo para isso, que chama Kiroshi, que significa morte por excesso de trabalho. Em uma última análise, a semana de trabalho de 40 horas é enraizada no industrialismo. Ela é sobre a eficiência e o rastreamento de produtividade que funciona muito bem em uma linha de montagem, uma linha de produção. E quando a semana de trabalho de 40 horas era criada, você poderia sair do trabalho e ir para casa. Mas essas coisas começam a quebrar no sistema de trabalho mais moderno quando você aplica esse modelo por hora de trabalho que não depende de trabalho regular. Ou então esperar que o funcionário assalariado trabalhe mais horas sem maneira de controlar suas horas extras. Está na hora de criar todo o sistema que foi criado quando se trata a horas de trabalho. E felizmente países e empresas ao redor do mundo têm experimentado maneiras alternativas para a semana de trabalho de 40 horas, para ajudar a manter os trabalhadores mais felizes, saudáveis e também não estarem andando mais rápido em direção à morte. Só para você ter uma ideia, a Islândia testou uma semana de trabalho de 32 horas, chamada de semana de trabalho de 4 dias, de 2015 até 2019, e descobriu que a produtividade permaneceu alta e a satisfação no trabalho disparou. Uma empresa de gestão com sede na Nova Zelândia fez a mesma coisa e descobriu que os funcionários eram mais energizados, mais criativos e o atendimento foi melhor. Os funcionários eram mais pontuais, ao mesmo tempo em que mantinham a produtividade no mesmo nível do que na semana de 40 horas de trabalho. O Ryan Breslow, que é CEO da Bolt, que é uma empresa de tecnologia avaliada em 4 bilhões de dólares, anunciou esse tempo atrás que eles foram os primeiros unicórnios tecnológicos a mudar para uma semana de trabalho de 4 dias. Razão pela qual que ele quer que os seus funcionários trabalhem como leões e não como vacas. O Breslow argumenta que a maioria dos empregos de hoje são configurados para incentivar o mesmo dia a dia fora do trabalho, independente do mundo real. Os trabalhadores sentam à mesa pastando em vez de gastar quantias menores do seu tempo trabalhando em coisas que realmente trazem um impacto. Para o Ryan, a questão da semana de trabalho de 4 dias não é mais um se, e sim quando vai acontecer. O CEO e cofundador da Monograph, o Robert Yuan, ele também está nessa ideia de semana de trabalho de 4 dias desde que a empresa começou em 2016. E por uma série de razões de produtividade, para a saúde e bem-estar dos funcionários. E todas as quartas-feiras na sua empresa é sempre dia de trabalho, só trabalha segunda, terça, quinta e sexta. E ele diz que é tudo sobre uma questão de resultado, não é tanto sobre o tempo, é sobre produção. Então se o funcionário tiver sucesso em conseguir produzir em 4 dias o que ele antigamente faria em 5, não tem um argumento forte o suficiente para fazer os trabalhadores trabalharem mais do que 8 horas. O horário flexível também é uma medida popular, bem tradicional como alternativa ao trabalho das 9 às 5, onde você define as horas do dia em que você quer trabalhar com base na sua demanda de trabalho e pessoais. Você quer começar às 7 da manhã? Beleza. Quer começar às 5? Tudo bem. Quer começar às 2 da tarde? Não tem problema. Quer trabalhar das 8 ao meio-dia, depois levar o filho na escola, trabalhar das 3 às 7? Não tem problema nenhum. Quer tirar um dia de folga para você ver o show da sua banda favorita? Não tem problema. Os horários flexíveis são especialmente bons para trabalhadores remotos e pessoas que podem precisar de uma programação um pouco mais flexível devido a horários que podem mudar, como de creche e outros motivos também que podem vir a surgir. Mas o principal benefício do horário flexível é que incentiva os funcionários a realizar tarefas e atingir objetivos, e não perfurar o relógio. Basicamente é um modelo que a gente costuma contratar na nossa empresa, com um horário totalmente flexível. A gente só pede que em algumas reuniões que precisa estar todo mundo junto, que essas pessoas estejam disponíveis nessas reuniões, mas elas são pré-marcadas com base na disponibilidade de todo mundo. Então é uma coisa bem tranquila. Desse jeito você não é recompensado somente por aparecer e sentar no escritório o dia todo. E se você terminar o seu trabalho mais cedo e der um salto, der um pulo no trabalho nas próximas semanas, você é recompensado por isso. Inclusive tinha uma época que pagava comissões a mais se batesse, entregasse os projetos num tempo mais rápido do que era estipulado, o que incentivava muito a produção das pessoas. O ponto que eu estou querendo chegar é o seguinte: a semana de trabalho de 40 horas nunca foi pretendida pelo tipo de trabalho que a gente faz hoje em dia. Ele sim foi muito bom para um primeiro passo lá atrás, na Revolução Industrial, mas nunca foi feito para ser a linha de chegada. Foi feito para ser um caminho que a gente ia passar. Existem vários estudos que mostram quão é ruim o excesso de trabalho para a sua produtividade, para a sua saúde e para os seus relacionamentos. É hora de pronunciar que as 40 horas de trabalho semanais estão oficialmente mortas e trazer algo que traga de volta o equilíbrio de trabalho e vida na nossa rotina, no nosso modelo de trabalho. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito.
Comenta aqui embaixo se você trabalha nesse modelo de carga horária mais flexível, se você tem um horário diferenciado, trabalha mais ou menos do que 40 horas semanais, beleza? Vou deixar um vídeo recomendado para você aqui no final. Espero você no próximo vídeo. Até a próxima e tchau!